Olá, hoje é dia 1º de maio de 2013 e você está vendo a 58ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Aqui de São Paulo eu sou o Felipe Menha e hoje eu conto com dois convidados. De São Paulo também o Bruno Milagres Tudo bem, gente? Boa noite. e do Rio de Janeiro, o Walter Romano. E aí, Valtinho? Olá pessoal, tudo bom? Como vai? Você que já conhece o Ainda Sem Nome, eu devo pedir desculpas pela ausência nesse último mês, mas eu devo dizer que organizar casamento e fazer podcast ao mesmo tempo e conciliar um trabalho de 9 a 6 não é um trabalho, não é fácil. Então a gente ficou um pouco parado, mas agora voltamos. Você pode conferir todas as outras edições desse podcast no nosso endereço, que é o www.aindasemno.me, e lá você vai ter também os canais e os links para todas as redes sociais e todas as formas de entrar em contato conosco. E agradecendo os comentários da edição número 56, já que eu postei a edição 57 na segunda-feira. O Narcélio Filho falou que ele usa muito Dove Men Care e por isso seus cabelos são mais bonitos. A gente estava falando enfim, do Dove Men Care na edição 56. Hoje vamos falar, na verdade, essa edição ela estava marcada para quinta-feira, mas eu não contava com o avanço do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. E então a gente teve que reagendar essa gravação para hoje. Você deve estar vendo também isso pelo YouTube, então deixe seus comentários e participe com a gente do assunto. Enfim, hoje vamos falar sobre Real-Time Marketing, uma pauta que foi uma sugestão do Valtinho Romano e que vai estar, segundo ele, nos keynotes futuros aí, né, Valtinho? Acho que já estão, viu, cara? Depois que eu comecei a ver isso, rolaram alguns, a gente vai falar sobre isso, né? Alguns momentos da comunicação digital em que eclodiu assim, o uso desse chamado real-time marketing. Eu brinquei com isso, que esses temas também, né? Essas palavrinhas da moda podem ser, não ser apenas essa palavrinha que vai ficar em reunião das pessoas, mas o que está por trás dela tem características muito legais que eu acho que tem a ver com como a gente deve atuar no mercado de comunicação digital a partir de agora. É mais uma onda nessa ruptura daquela publicidade tradicional para uma publicidade que faz mais sentido na forma com que as pessoas estão interagindo em redes sociais, assim. E ela teve, além dela efetivamente ter acontecido com algumas marcas em algumas agências que estão fazendo, elas também foram debatidas, né? Eu citei que a gente viu que no South by Southwest foi muito citado, teve um evento IAB agora no começo do ano que falou disso também, e agora em fevereiro, em março, a gente começa a perceber agências que estão criando spin-offs, outras agências específicas para trabalharem isso, ou núcleos dentro delas, que também trabalham isso. Então, é um mercado promissor que tá surgindo aí, uma evolução no trabalho de social media. Aí. Vale dizer, se você não está muito por dentro do real-time marketing, ontem a gente fez uma postagem já com alguns links, eu acredito fundamentais para balizar essa discussão, e tem um link que você até fez, Valtinho, um Storyfy, sobre quase um livro de boas-vindas e de introdução ao assunto. E eu acho que um dos maiores exemplos foi a ação da Oreo durante o blackout no Super Bowl esse ano, né? Acho que foi emblemático esse ano, né? Assim, quando o mundo fora os americanos que estão vendo a competição, né, o resto do mundo está vendo os comerciais ali. E o mundo parando para assistir quais são aqueles baita comerciais que os americanos investem milhões para se transformarem no que é o momento da publicidade naquele momento. Um incidente que acontece, que é aquele blackout no estádio, faz com que alguém faça um tweet
e o tweet tenha mais reverberação do que aqueles VTs maravilhosos que normalmente são produzidos ali. Assim. Foi incrível isso, né? VTs de milhões de dólares, né? Exatamente. Historicamente, o Super Bowl é o momento é o momento do VT, né, bicho? O cara espera, é igual você falou, Valtinho, a gente espera o jogo e espera também quem vai anunciar e como vai anunciar. E aí a Oreo rouba a cena com o tweet e talvez uma imagem que não deve ter tomado mais que 5 minutos de um designer para fazer aquilo ali, né? É tipo Exatamente. um tapa na cara de uma série de criativos, de uma série de times de criação que ficaram ali meses pensando nos VTs e o cara vai e dá o tapinha. Quase um jeito moleque, né, de trabalhar a internet, mas eu acho que tem mais a cara do que as pessoas estão gostando de curtir, compartilhar, né, e é mais contemporâneo esse jeito de entrar na conversa, né, com as pessoas. E, Valtinho, você que, já que você levantou a bola desse assunto, quais são, não sei se a gente pode começar assim, mas quais são as características principais, ou qual é o ponto principal que uma equipe de, enfim, não sei se seria de marketing ou comunicação, os dois, quais são os pontos principais que elas têm que cumprir ali, fazer o check para conseguir fazer esse marketing de forma bem feita? Então, vamos tentar desconstruir isso, né, algo novo, assim, que não é a Bíblia definitiva, mas a gente vai tentar estudar isso aí. Mas, primeiro, eu acho que o termo, né, americanizado, real-time marketing, às vezes eu acho que até o real-time engagement, né, de engajamento, pode fazer mais sentido. Nem sempre você está só fazendo venda ali. Você tem que saber... eu acho que tem que ser uma equipe que entende muito bem qual que é a verdade daquela marca que está por trás daquela atuação digital, para saber em que momento e com que tom de voz ela pode opinar sobre um assunto ou outro. E às vezes a frase é simples, mas ela passa por qual é a leitura de mundo que aquela marca está fazendo sobre algo que aconteceu naquele momento. Então tem a ver com contexto, né, que a gente estava falando também. Você se ligar em qual é o fluxo de informação que está acontecendo naquele momento, que está todo mundo atento àquilo. Por isso também tem um trabalho de inteligência, de monitoramento muito grande, né, para você não ficar dando tiro onde não vai dar efeito, porque quando você gera uma onda dessa, você quer que ela se propague depois. Então, passa por esses pontos, né, entendimento da marca, o contexto com um peso muito grande, não só esse peso de conteúdo, né, o contexto quase que se torna o vetor de mídia da coisa acontecendo ali, e saber lidar com essa simplicidade também, né? Que você não precisa fazer um conteúdo tão rico, um super vídeo, ou também essa flexibilidade de aprovação, né? As pessoas que vão estar à frente de um conteúdo de engajamento assim, tem que ter autonomia para fazer isso. Não dá para passar por um fluxo que tem que chegar num alto escalão e aprovar, porque você vai perder esse momento, esse contexto que a gente está falando, né? E aí é quase uma tropa de elite que você tem que dar autonomia para conseguir desenvolver isso ao longo do tempo, né? A questão, eu acho, que autonomia acaba sendo uma palavra muito propícia para a ação, né? Quer dizer, como tudo tem que acontecer rápido e com pouquíssima margem de erro, você tem que ter um time muito afinado e com liberdade para poder fazer e pensar aquelas ações. Eu acho que sim. E aí que nasce um dos questionamentos, né, que a gente tem assim, então quem é esse time, né, cara? Esse time é a agência tradicional do cara, é a agência digital do cara, é a própria equipe que o cara tem ali dentro, e cada um está experimentando um modelo para isso, né? A Oreo eu mesmo tem uma agência, eu estava vendo assim, ela tem trabalhado isso, mas ela é muito afinada com a equipe do cliente, da marca, e uma coisa que vem junto disso, que quiser pode pesquisar também, está vendo que isso está sendo comentado frequentemente nos veículos da indústria da comunicação nos últimos meses, é o surgimento do que eles estão chamando de Brand Newsroom, que é a frequência de reuniões
que há um grupo que envolve criativos, envolve planejamento, que entende a estratégia da empresa, e envolve analistas de social, para ficar buscando pauta e buscando quais são os tipos de conteúdo que vão estar quentes a cada dia. Então tem gente que faz diariamente esse tipo de reunião. Antes de trabalhar, todo mundo se reúne, um grupo com diversas especialidades, para pensar quais as oportunidades que você vai ter no dia. Outros estão fazendo semanalmente para começar a criar essa cultura. Então e tem a ver com outra coisa também, né? Publicidade e jornalismo cada vez mais misturados ali também. Não tem essa fronteira, vai se quebrando. Porque é o modelo de trabalho de jornalismo isso, né? E agora é um jornalismo a favor da marca. É gerar conteúdo que vai virar um fluxo tão forte como uma notícia, mas que é um conteúdo de marca, tem um propósito de passar uma mensagem, de mudar uma atitude, algo que a marca quer, né? É quase uma reunião de pauta. Quer dizer, é uma reunião de pauta importada das redações, aplicada no marketing, né? Sim, No social, né? No social, exatamente. No social. E é uma evolução natural, né? Quando as marcas passaram a ter, tem a ver com outros temas que vocês já falaram antes, de marketing de conteúdo, né? As marcas passaram a ter seus próprios canais, passaram a depender menos da intermediação dos veículos. Com isso, elas começam a incorporar outros processos que os veículos tinham, mas dentro delas também, e dentro da relação que ela tem com os fornecedores também. Ô Bruno, e como que você monta, assim, até conceituando, né, nesse Storyfy que o Valtinho fez sobre o tema, ele fala que não tem uma equipe certa, quer dizer, são vários modelos de formação de time que você pode experimentar, mas óbvio que são necessárias algumas competências ali pro cara poder desempenhar o papel, né? Eu acho que é uma questão de juntar diversas competências, desde do processo de monitoramento do que está sendo falado, a parte criativa em si, mas assim, não necessariamente uma criação que envolva... Tem que ser uma criação rápida, é um outro tipo, eu acho que é um outro tipo de criação, eu acho que é o mesmo tipo de criação de uma piada, de uma gag, de um humor instantâneo. E além disso, puxa, eu acho que são várias tem outras coisas envolvidas nisso. Tem análise de resultado disso, como que vai funcionar, como que você faz o feedback, como que você engaja com as pessoas com quem você está falando, nos diversos tipos de mídia. Então, assim, eu acho que é uma mistura de várias coisas que hoje se fala muito, mas ainda a gente não tem uma fórmula ainda. Eu não sei como que seria essa equipe. Não sei se é melhor que ela seja uma agência trabalhando com uma marca, se é melhor que aconteça dentro da empresa, se pode ser um time montado especificamente para uma sazonalidade, ou se é um time que já é montado e ele é acrescido de pessoas num evento. A gente está usando o exemplo aqui do Super Bowl. Do Super Bowl, mas assim, eu fico pensando nisso no nosso ambiente aqui. Então, vamos falar, por exemplo, o jogo da Libertadores. Tem um jogo agora daqui a pouco. É um super momento para você fazer algum tipo de ação. Diferente do resto do dia, que, enfim, que é horário comercial e que a gente não tem um evento específico acontecendo, ou enfim, ou para que nicho que a gente vai falar? A gente está falando com o pessoal que assiste o Jornal Nacional, que está falando agora, ou a gente está falando com o pessoal da novela, ou com o pessoal do esporte, no caso. Estou comparando o Libertadores com o Super Bowl, mas assim, só a título de exemplo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, isso aí que você falou... Diga lá. Não, termina e depois eu falo, vai lá. Mas eu acho que, assim, é uma coisa... Acho que são várias coisas. Acho que talvez você tenha que ter um time base montado para ter um trabalho de longo prazo e tem que ter uns times específicos para ações específicas. Então,
Eu acho que no Brasil é o horário nobre, é a novela, é o futebol, são eventos específicos, como a gente vai ter de Copa das Confederações, pode ser uma grande oportunidade para esse tipo de marketing. Copa do Mundo, Natal, enfim. Mas como que isso vai acontecer, eu ainda não sei também. O que eu achei interessante quando você falou é que aí já é uma quebra básica, né? Normalmente não é em horário comercial. E é legal que a gente pensar que aí tem um fator que faz o mecanismo ativar. Assim, normalmente são eventos em que naturalmente a segunda tela está muito ativa também. Né? Porque é aí que você quer entrar nessa conversa e quer que a sua mensagem se multiplique ali naquele momento. Então, E é uma evolução dessa primeira onda de conteúdo de social que é baseado em calendário, né? Dia do índio, dia da floresta, que todo mundo faz junto aquele conteúdo, o Guaraná faz, um monte de marca vai junto ali atrás, mas agora é pensar o calendário, mas não só pelo dia é falar assim, algumas vezes no ano tem mais pessoas mobilizadas em torno de um único evento. E esses eventos são a horas em que a gente tem que buscar as micro-oportunidades ali e atacar. Eu estava lendo no caso da Oreo que é óbvio que a mensagem talvez final, porque eles nunca sabiam que haveria um apagão ali, foi criada no momento. Mas eles estavam muito por dentro do que é o momento Super Bowl, qual que é a lógica do evento. Ela começa com um show, logo depois começa o jogo, tem os comerciais. Então eles já sabiam, em cada um daqueles momentos, possíveis oportunidades que eles teriam. Então o cara já estava com a cabeça muito aquecida para criar algo quando aconteceu aquilo ali, e ele foi o primeiro a fazer. Provavelmente, né, não apareceu para a gente, deve ter tido milhares de piadas e gags, como você falou no Twitter, também sobre o apagão. Mas ele fez com que a dele, como estética mais legal, fosse a que virasse a piada-chefe. Né? Ele virou o cara que alavancou o movimento ali junto ali. Isso é muito legal também, porque tá no post do Storyfy que eu fiz também, é uma das questões que eu coloquei, que é o desapego dos criativos, né, cara? Que os caras ficam burilando aquele super título para botar no anúncio que vai para o portfólio depois, mas para o marketing, você fazer a relação de real time, de engajamento funcionar, você está concorrendo com qualquer pessoa que estiver fazendo uma piada engraçada. E muitas vezes o título do cara é mais legal que o seu. Então, para de achar que alguém dentro de uma agência é tão especial assim para ser o cara que controla sozinho aquilo. Às vezes até numa associação de ideias dos outros ele vai chegar nessa ideia ideal que ele pode colar na marca. Né? Ele tem que conseguir... perdão. Não, vai lá. Ele tem que conseguir improvisar em cima do que está acontecendo ali. Então, eu acho que... Bem, isso pode até ser uma competência, mas ainda não está muito claro que profissional que é esse que improvisa em cima daquilo que acontece naquele momento. É um criativo, mas assim, é uma criatividade diferente, eu acho. Eu acho também. Um negócio assim, que eu acho que é importante falar também, e que se você ressaltou bem, Valtinho, não é uma questão puramente de improviso. Você já tem que você já tem que ter uma bagagem, já tem que entender do que, no caso de eventos sazonais, tipo o Super Bowl, ou no caso da Libertadores, da Copa, enfim. Você já tem que saber o que acontece e como é que a banda toca ali naquele momento para você já montar um arsenal do que pode ser usado. Claro que você vai usar 10, 15% ali do que você pensou. Mas não é para chegar, não é um stand-up ou uma improvisação em cima de um assunto, entendeu? O cara já está ali já está sabendo sobre aquele assunto que ele vai ter que monitorar e cobrir no dia. Isso é legal, né? Né? Imagina esses eventos americanos, nos eventos que o Bruno citou, brasileiros, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, que são eventos em que o patrulhamento da presença de marca é muito orientado para quem tem o direito, a propriedade de patrocínio, né? E aí a inteligência nesse caso da Oreo é que ele foi o único que se conectou com que nenhuma das marcas patrocinadoras queria que acontecesse, né?
um apagão para qualquer patrocinador é horrível. Aí ele falou, opa, os patrocinadores vão se calar agora, é a hora que eu tenho a oportunidade de brilhar aqui. Isso é muito legal também. Assim. De novo, é isso, né? É feito para ser perfeito, mas vai buscar o que está fora desse script original, que é a porta de entrada para sua marca poder conversar com as pessoas. Ali. E aqui a gente tem um exemplo também do Pinguim do Ponto Frio, né? Que tem um dos exemplos é aquele tweet em cima de um acontecimento de Salve Jorge. Que, Exatamente. claro, não foi a própria sinopse da novela já te dá uma base do que você vai poder anunciar na hora. Mas só que também tem muito ali da presença de espírito do cara para fazer a piadinha. E sabe o que é legal? Que aí eu acho que a analogia quase perfeita, assim, né? Algumas marcas vão quererem ser mais sofisticadas, e isso se reflete até nos anúncios tradicionais, nos VTs, nas peças que ele tem. E o Pinguim, por ser do Ponto Frio, está fazendo a versão desse real-time engagement para o varejo, que sempre foi mais coxinha, foi mais fritado e mais frequente, mais gritado. Né? Então é muito legal. Você não vai esperar que o Pinguim faça um super anúncio. Pode até fazer. O trabalho dos caras é muito legal. Mas eles entendem o negócio de varejo, que eu tenho que anunciar o tempo todo. Então, sei lá, se Oreo e diversas outras marcas, a Coca-Cola está começando a fazer no Brasil também, tá? Depois vocês podem observar o que ela tem feito no Facebook. Tem um caso de hoje que foi legal também. Depois eu cito para vocês. E eu conversei com o pessoal da agência que está atendendo eles. Eles estão muito orientados a pensar como um newsroom criativo também. Depois eu falo, pausa, só continuar o Pinguim aqui. E aí o Pinguim, enquanto essas marcas que buscam uma versão mais sofisticada desse engajamento, vão fazer uma, duas, poucos tiros ao longo do ano, né? E esse somatório de tiros é muito aderente, você consegue entender que outra marca não falaria daquele jeito, né? Começa a dar uma cara para esse tom de voz da marca. O Pinguim é muito frequente e ele não fica nem escolhendo muito. Sim, se você entrar lá para conversar com ele, ele vai mandar uma mensagem para você, vai mandar uma para o Bruno, vai mandar uma para mim. Ele quer conversar com todo mundo para se apropriar dessa potencialidade de gerar negócio o tempo inteiro. E é legal, é uma outra maneira de fazer, é uma maneira que os caras tiveram que desenvolver uma equipe muito bacana, que eu acho que são caras que se um dia saírem de lá vão estar preparados para trabalhar em qualquer outra marca também. Uma curiosidade, né, eu tive com o cara que lidera esse processo de business deles, é que eles criaram o Twitter inicialmente para lidar com problemas mesmo, né, com problema de entrega que atrasa, para minimizar, mitigar, para o cara que vende muito, a chance de ter muita gente reclamando é grande. Não que percentualmente o serviço dele seja ruim, mas é tanto produto na rua sendo enviado que se tiver 200 com problema, em 1 milhão, 200 na rede pode atrapalhar. Então ele criou uma equipe muito forte de social ali no Twitter e no Facebook para conversar com as pessoas, e eles estipularam um tempo máximo de resposta de 3 minutos, cara. Assim, é muito alto, né? A gente fica pensando, na internet tem que ser, mas 3 minutos para responder, um cara que fala que sumiu o pacote dele, ou que o preço está mais alto, ou que teve um problema no atendimento. Óbvio que o varejo já sabe, já tem o seu script básico ali para atender a maioria das demandas, mas comparado com outros veículos de e-commerce, de outros canais de e-commerce que tem no Brasil, que cada vez mais estão abandonando o serviço, eu vejo que o Ponto Frio está entrando numa nova era de atendimento. E o que ele falou que foi mais surpreendente ainda, ele falou assim, a gente está, durante o horário de pico, que deve ser, sei lá, 6 horas, que estão entre 10 e 4 da tarde, com esse tempo de resposta máximo setado de 3 minutos, e a gente está conseguindo atingir uma média de 46 segundos. E, cara, olha a performance dos caras nisso aí, é impressionante, né? É muito legal isso, assim. Eu fiquei com inveja, assim, de ver como os caras estão conseguindo fazer bem feito isso. E aí aquele esquema, até certa vez eu vi uma foto que o centro de mídias sociais da Nestlé, e tem o caso também da Gatorade, que eles montam verdadeiros battle stations, assim, né? São tipo, Sim. O cara tem um panorama geral do que está sendo falado, e tudo bem que no caso da Gatorade ainda tem o lance de criar conteúdo, de responder as comunidades, etc e tal. Só que ali você tem que ter, nesse caso do Ponto Frio, por exemplo, você tem que ter uma sinergia gigante com a logística, com a parte de entrega, com o próprio saque, e chegar em 46 segundos não é fácil. 3 falaram minutos... que eles criaram... Aí eu acho que tem um papel da liderança que deve ser, que é essencial, né?
tanto quando a gente falou de autonomia para trabalhar conteúdo, mas tanto para fazer algo que é muito relacionado com o negócio e com as áreas de logística, assim, que é falar, cara, isso é importante. Então, um líder vira e fala, eu quero levar a sério, isso não é uma brincadeira, o social, o Twitter, o Facebook. E aí eles conseguiram criar uma rede que em cada área tem um ponto focal que, se não responder, vai ser cobrado sobre isso. Então, não é a equipe de social sozinha que está fazendo essa resposta, não. Ela tem um canal direto com uma pessoa, ou talvez mais em cada uma dessas áreas, que também tem que cumprir o tempo de resposta que foi programado ali. E todo mundo vê que está ganhando com isso, né? É legal isso, o orgulho que eles têm de estarem fazendo algo que funciona. Assim. Você está envolvendo a empresa toda, né, na sua estratégia de marketing. Sim. Sim, marketing não é do marketing. Não é do marketing, É isso aí. E isso é um negócio que é difícil. Falar, mas difícil fazer. É difícil fazer, é muito difícil fazer. Isso é dificílimo fazer. Mas é legal quando você vê que dá resultado, né? E serve pelo menos para você ir semeando o caminho, mostrando exemplos legais, falando assim, olha, gente, se eles conseguiram, por que a gente não vai conseguir, entendeu? E você vê quantas outras ideias vieram, né, dessa mentalidade deles. Eles criaram o tal do Economizator, que tem no Facebook, que é de tantas pessoas entrarem em contato com o Pinguim pedindo desconto, eles criaram uma ferramenta que acessa a base de dados de preço deles, que consegue gerar um desconto exclusivo com um encurtador específico para você, que você pode usar em X horas, e é só seu. Que é muito legal, né, cara? Assim, ao invés de você ter que ficar mendigando, ele fala, tá bom, cara, você é legal, vai lá e cria seu desconto. E realmente são preços legais, eu já testei lá para ver. Sem fazer propaganda. Não, nada nesse podcast aqui tem propaganda. É totalmente independente. Belém do Pará, sabe? Aquela cena independente. E agora, esses 3 minutos e até a questão do engajamento em tempo real poderia ser replicado em diversas outras situações. Por exemplo, companhias aéreas que eu acho que elas dão muito mole nas redes sociais, assim. Eu acho que elas além de elas terem vários problemas, que todo mundo sabe, elas deixaram que outros ocupassem o território dela, né? Assim, não que não seja valioso, acho muito legal, né? Melhores passagens aéreas, outros caras que começaram a criar canais digitais para divulgar em primeira mão o que as companhias têm de melhor, né? Que são as ofertas dos seus consumidores. Tá? Eles não conseguem criar uma comunidade com essas pessoas que são viajantes frequentes. Me irrita muito isso. A Gol sabe tudo que eu viajo, mas ela nunca fez nada customizado para mim. Eu tenho que buscar em outros lugares o caminho para achar a passagem. Pô, eu tô aqui há 7 anos no Rio de Janeiro, todo Natal eu vou para Belo Horizonte. Cara, nunca soube usar isso como informação, né? Que é uma outra frente que tem a ver ali também eu coloquei no post, tem a ver também com essas salas de guerra que Gatorade fez, que outras marcas fizeram, que é o trabalho de garimpo de dados, né? De saber fazer uma análise nesse big data que está espalhado pelo mundo aí, para a marca se conectar e trazer informação, promoção, insights, né, que realmente sejam relevantes para o negócio e para a interação dela com o público. Assim. Tem uma história engraçada. Ano passado a gente foi no Intercom, né? Aquele do Lully, é o Intercom. Intercom, é. Isso. Um dos primeiros painéis que eu vi começou com uma imagem do Mad Men, da série Mad Men. E aí falando que nos anos 50 a imagem é o bar com uísque, não sei o que, e falo, pô, nos anos 50, publicidade você fazia assim, né? Era no contato, na conversa e tal. Hoje você não quer Mad Men, você quer o Math Man, o cara da matemática, entendeu? Esses caras são muito importantes dentro de uma estratégia de marketing, para entender e conseguir filtrar tudo aquilo aquele mundo de números e trazer alguma coisa relevante. E tem muita coisa. Isso é muito legal. Eu citei no post o Ricardo Capra, que é um cara, um dos brasileiros que está mais envolvido com Big Data. Um cara muito legal o trabalho dele. E é aquele cara de matemático, de formação de TI mesmo, mas que entrou para o mundo da comunicação para trazer essa bagagem que normalmente o profissional de comunicação não tem. E ele contou para a gente da experiência que ele teve lá nos Estados Unidos, participando do grupo da reeleição do Obama,
com o Big Data, buscando internet, buscando o comportamento das pessoas, as conversas das pessoas. Eles tinham um painel, acho que com 10 dias de antecedência, que mostrava exatamente como ia ficar a votação em cada um dos estados. Ele mostrou a imagem para nós desses 10 dias antes e depois. Assim. Tinha um errinho de cor em um pequeno estado que estava na dúvida se era empate técnico ou não. Então, assim, imagina, 10 dias antes, tinham estatísticos que já estavam falando: Obama, fica tranquilo que vai rolar sua reeleição. Né? Na época a gente não sabia disso, mas olha, isso é sério, né, cara? Se o Obama está usando isso, não é brincadeira, não. E é outro espaço onde o engajamento em tempo real ele pode ser bem trabalhado, né? Propaganda política, campanha, etc. Você acha que ano que vem a gente já vai ver isso aqui? Imagino que vai ter gente experimentando. Né? Eu já ouvi falar de vários partidos aí que vão trazer os figurões internacionais aí para participar da eleição aqui. Mas espero que use o white hat da coisa também, né? Porque também sem transparência isso aí é horrível, né, cara? Jogar limpo é o que o público espera, assim, e para mim é a regra básica hoje para conversa, né, de marca, de tudo, assim. As pessoas não querem ser enganadas, assim. Já tem muita gente com preconceito com publicidade, com marketing, para utilizar o meio digital da maneira errada também, né, cara? É isso aí. E é o que mais tem. Ou, enfim. Valtinho, você ia falar da Coca-Cola? Eu ia falar então, que aí eu estava conversando com o pessoal que começou um trabalho de social com eles, então, e a Coca é uma marca muito legal porque ela gosta de inovar, né? E ela, o pouco que eu conversei com eles, o pouco que eu vi que eles estão fazendo agora, já está nessa onda de real-time engajamento, né? Que eu vi hoje o post, por exemplo, que foi um dos. Eu não estava em casa, nem sou fanático por Fórmula 1 como você, mas você deve ter acompanhado que hoje foi aniversário de morte do Senna, não é isso? 19 anos, assim. E aí eles conseguiram botar um post, fazer uma associação da Coca, que eu nem sei se historicamente tinha, mas que o post mostra que tinha, que é muito legal. De novo, uma coisa simples, mas que mexe com um vínculo afetivo das pessoas e tem a ver com a verdade da marca. Era uma foto do Senna, com aquela estética bem Instagram, até porque a foto deve ser década de 70, ele num kart pequenininho, que tinha um patrocíniozinho da Coca, aquela plaquinha penduradinha, na época que o patrocínio era costurado na camisa e pendurado, né? não era produzido ou pintado da maneira que é feita hoje, mas ele meio que pensando assim, sentadinho no kart, está no Facebook da Coca, vocês podem ver, e a mensagem mais simples do mundo, mas que se apropriava tão bem disso. Então é ele sentadinho no kart, Coca-Cola, e eles só fizeram um type em cima, assim, sempre, branco, que é o sempre Coca-Cola, né? E o sempre. Muito foda, assim, cara. Eu olhei o negócio e falei, cara, esses caras estão sabendo... Estão sabendo brincar, né? Estão sabendo brincar. Ô Bruno, você falou das eleições ano que vem, eu fico pensando qual o nível de preparação e qual o nível de... fugiu a palavra. Seria transparência, que as pessoas vão conseguir usar essas ferramentas. A gente vai ter um cenário que vai ser tipo briga de foice. E vai ser muito chorume rolando, vai ser muita opinião estranha acontecendo, e aí eu acho o seguinte, o cara que trabalha, que seja para um candidato, ele vai ter que saber discernir bem o que é verdade e o que não é, e como não entrar na onda do chorume, sabe? Eu acho que quem for engajar com as pessoas ano que vem vai ter que ser um cara com alguma estrada para não fazer besteira. Porque é muito fácil entrar nisso, né? Falar assim, não, vou começar aqui a interagir e tal, mas não é assim. A gente sabe disso. Eu acho que não vai ser nem... Enfim, não sei, né, como que vai ser. Mas eu acho que, assim, vai ser muita gente envolvida, muita informação, muito ruído. Então,
para se destacar aí e para passar a mensagem, acho que vai ter que ter muita gente envolvida, cara. E Valtinho, falando em ruído, e sobre essa questão do ruído? Você sabe como que as marcas trabalham ou conseguem filtrar esses ruídos para conseguir trazer algum engajamento que realmente vale a pena? Poxa, acho que é um desafio também, né? Assim, querendo ou não, dentro das marcas, nem todo mundo tem um aculturamento digital adequado. E o que eu mais vejo em diversas empresas é assim, uma mensaginha que alguém reclamou, de repente aquela formiguinha virou, o terror, não sei o quê. Você fala, calma, a gente tem que analisar o que é o efeito. E aí é o entendimento, né, de menos do conteúdo, menos da essência da mensagem, mais de entender o conceito de influência, de influenciador que está por trás daquilo, entender o que é o conceito de rede, né, de como aquele ponto é um nó importante ou não. Tem coisas que realmente você não vai conseguir, nem todas as marcas não são ponto frio que vão responder tudo. Mas a marca eu acho que tem a ver também com a questão de prover conteúdo, né? A frequência de produção de conteúdo que as marcas podem fazer, um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que traz a versão da marca sobre as coisas, não só a versão quando se fala da marca, mas a visão da marca também sobre coisas externas a ela, vai gerar essa confiança ao longo do tempo, né? As pessoas confiando mais em marcas que conversam com elas, que tem uma solidez nessa persona que está no meio digital, para que você entenda que ela está ali do seu lado, assim como alguns amigos seus também, né? Acho que é parecido com o ruído de amigos malucos que estão na rede e a gente acaba bloqueando de vez em quando, por mais que seja um amigo fora da rede também, né? Mas o mais difícil é que essa persona da marca não é só uma pessoa que cuida dela, né? É um conjunto de pessoas que estão na comunicação, no marketing, né? Porta-vozes que às vezes nem estão no meio digital, que tem que estar alinhados para passar essa identidade única, né? Também. Então, outra coisa também, talvez isso não seja para todo mundo, né? Não adianta querer entrar na onda só por entrar e fazer mal feito. Eu acho também não. E que eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta da política, né? Que eu acho que nem todo mundo tem aderência para fazer isso, mas todo profissional de marketing político vai falar, vamos fazer o digital, vamos fazer aquilo, de qualquer jeito, né? Porque aí é aquela, né? Tá na moda, tem que fazer. E aí nós vamos ver muito desastre. Assim. Eu espero que essa polícia do bem da internet, que somos todos nós, esteja atenta para trollar na hora certa essas coisas e fazer o cara baixar a bola. Porque, e assim, a gente não precisa nem chegar no ponto porque ano que vem vai ser isso mesmo, vai ser assim, muita gente fazendo mal feito e muita gente fazendo fora de hora. E hoje, eu imagino, para quem, dependendo do seu negócio, dependendo é isso. Basicamente, dependendo do negócio, às vezes não é tão necessário fazer esse engajamento em tempo real, né? Acho que não, né? Tem que analisar caso a caso, assim. Cara, tem que ter um problema, claro, né? Assim, a comunicação pela comunicação não faz muito sentido, assim. Ela tem que buscar algum objetivo mensurável depois, assim. Vamos ver como é que... Às vezes as pessoas não conhecem tão bem sua marca e saem fazendo de qualquer jeito também, né? E não é só comunicação, deve estar fazendo de qualquer jeito um monte de outras coisas também, mas a gente vê a comunicação. E... Tem mais uma coisa que sobre esse negócio da política, que assim, eu acho que é uma impressão minha, eu acho que quanto menos parecer uma peça montada, quanto menos parecer planejado, menos marketado, digamos assim, mais real, mais verdadeiro, eu acho que aí é que vai estar o segredo desse negócio. É legal a gente pensar, né? Porque várias coisas, historicamente, que a gente reclama de política, que são assim, não existir propostas reais, o político criar aquela cartilha que não vai ser seguida depois, tal. Mas a gente, assim, as pessoas conseguem articular quais são os problemas que tem nas suas cidades, nos seus estados, nos seus países, e isso aparece na rede, né? Uhum.
todos os políticos têm um livro aberto de anseios e de oportunidades, de desafios que devem ser cumpridos, que estão ali na rede. Eles podem estar mais próximos das pessoas para conversar e quem realmente quiser trabalhar pode criar um canal de acompanhamento disso, né? Que eu acho que tem a ver com a primeira eleição do Obama, né? Que é a expectativa de que tudo que ele fez, que foi realmente genial, assim, a mobilização, criando redes específicas. Eu falo com jovens, eu falo com velhos, eu falo com latinos, eu falo e tweetando em primeira mão coisas, assim, usando todo o aparato digital para mostrar que ele era um cara conectado, e a expectativa que ficou depois de ir depois. E quando ele foi eleito, ele vai continuar essa conversa? Dizem que ele nem continuou tanto. Mas quem sabe é a hora de alguns candidatos falarem, não, cara, eu sou o cara que vou conversar com vocês o tempo todo. Vamos ver se o modelo político permite isso e se alguém vai ter coragem de fazer isso, né? Que não é só propaganda, a gente está falando de engajamento. Né? E o engajamento envolve causas, envolve algo a ser construído, algo a ser apresentado. A oportunidade existe, cara. Mas não é a comunicação, às vezes o problema está no produto mesmo. É isso. Pode ser. Mas também eu ainda acho que tem a questão muito de medo. Eu não sei, na hora de dar a cara a tapa ali, de estar na frente do Twitter, porque é muito fácil você... A gente tem exemplos hoje de deputados, senadores que usam o Twitter com alguma frequência, mas para responder, para bater de frente, eu ainda acho que rola um medo. E ano que vem pode ser uma chance desse medo ele ir se dissolvendo de pouquinho em pouquinho, porque vai ser necessário. Eu não Cara, falo se eles vão abrir canais, eles vão ter que aprender a ouvir, porque Sim. Esse é o desafio. Né? Mas ninguém escuta hoje, né, Valtinho? A gente vê muita gente falando e pouca gente escutando. E a conversa de duas vias, ela é fundamental nesse jogo, não tem jeito. Eu acho que muito do real time tá nessa conversa, né, cara? Exatamente. Não perder o tempo da piada, né? Isso que a gente estava falando também. Senão vai ficar aquele buraco ali e tal. Então, o que você tá nessa conversa? Sai, né, cara? Não faz sentido. Soltar É gente que. No mundo dos memes, é gente que solta um Harlem Shake hoje, né? Perdi o tempo total do negócio e vou fazer o meu. E pra gente encerrar essa conversa, eu fico pensando até onde isso pode chegar. Quer dizer, hoje pode ser o começo ou a solidificação desse engajamento em tempo real. Agora, até onde isso vai? Poxa. O céu é o limite. Fala aí, Valtinho. Melhor sair. O céu é o limite. Não vejo limite mesmo. Céu, eu acho o mar, sei lá, o pessoal é em todo lugar, cara. Mas enfim, imagine isso integrado com o Google Glass, com qualquer coisa que vier, sei lá, cara. Assim, o real vai ser com mais mobilidade, mais tudo que tiver. Acho que vai ser muito positivo, assim, como serviço, como utilidade, né, para as pessoas, assim, não apenas com essa mensagem que a gente se diverte, assim. Acho que vai ser bom, vai ser legal. E de novo, eu acho que o modelo vai ainda mais se pulverizar e deixar de existir. Não é uma agência, não é um grupinho dentro do cliente, é uma nova forma de se relacionar que faz sentido com as interações em rede. Assim. Você acha que a gente vai precisar de ter novos profissionais ou o time de hoje consegue desempenhar... Eu estou dizendo para o cara que vai começar a entrar nessa onda, entendeu? Você vai precisar de alguém... Muita gente vai se adaptar, vai saber fazer. Eu acho que às vezes tem talentos que nunca foram valorizados, que agora vão ser úteis, né? Que é aquele cara que sabe fazer a coisa na hora certa, mas não era o super criativo, mas ele tem um senso de oportunidade muito bom também. De novo, esse encaixe dessa perna de analítica do cara matemático ainda não está bem organizado nas empresas, isso eles vão ter que saber trabalhar também, essa informação. Mas eu acredito que o cara que conhece muito digital, é o momento dele aprender a entender o lado de branding agora,
para ele não ficar fazendo a piada pela piada, para ele ver como uma piada pode fazer sentido para diferentes tipos de marca. É um laboratório enorme. Eu imagino um menino que for fazer um portfólio para levar para uma agência, ele podia brincar com isso. Ah, lembra no dia tal? Eu pensei que a marca tal poderia ter feito essa coisa aqui. E não um anúncio impresso ou um monstrinho de um comercial e tal. E aí você vai entender o raciocínio que está por trás desse modelo criativo e como isso poderia ter ajudado uma marca. Acho até mais inclusivo, tá? Assim, a barreira de entrada fica menor. Assim, é uma característica pessoal desejada que não é só de um ou outro talento. Assim, as pessoas podem se conectar com isso. Tem visto essas agências novas que estão abrindo. Eu vi a Hilde em Nova York abriu, tá vendo uma que chama Rosetta. Estava pesquisando como que elas estão trabalhando, que chama Deep Focus. Todas elas estão contratando alucinadamente, precisando de novos talentos para aprender a trabalhar esse marketing em tempo real. Isso lá fora. E é óbvio que quando isso acontece lá, vem uma onda que isso volta para o Brasil depois, né? Que a gente observa muito o que está acontecendo lá. Né? De alguém também que gosta muito de número, né, Valtinho? Sim. Tem que gostar, né? Tem que provar resultado também, né? Porque senão vai virar, lembra aquele ano que as marcas fizeram piadinhas? Não é isso. Isso aí tem que se reverter em resultado. Né? E para mensurar isso? Aí são os novos indicadores. Esse assunto vai voltar em todo o podcast, né, cara? Porque vai ser o X também, né? A gente aqui falando isso e aí alguém vai perguntar, pô, mas e aí? Como é que eu vou mensurar isso tudo? Talvez a vantagem é que asseguradamente o custo é menor do que muitas dessas ferramentas de grande impacto que a gente tem em comunicação. Né? É mais você manter uma equipe bem treinada e capacitada. Hoje, né? Talvez no futuro vão ter outros tipos de output de comunicação, mas a gente está vendo que esses estão acontecendo hoje com um cardzinho no Facebook, com um tweet. Quer dizer, o produto de comunicação é resultado de algo muito bem pensado, planejado, mas não é tão caro em investimento. Então, é possível você mostrar um resultado comparado com outro produto de comunicação que é muito mais caro. E aí você vai ver impacto, vai ver engajamento. Hoje as pessoas já estão conseguindo cruzar se a pessoa que foi impactada é um consumidor ou não da marca. Nem só consumidor, né? Outro tipo de relação que a pessoa pode ter com a marca. No caso aí nós estamos eleitores, investidores, pessoas que você tem que realmente influenciar para virarem advogados da sua marca nos próximos meses aí, né? E você, Bruno, o que você acha? Aliás, é a pior pergunta, né? Tipo, o que você acha? Eu acho que esse assunto a gente tá, é o iceberg, aquela boa e velha analogia, tá só a pontinha de fora ainda. Tem muita coisa ainda para a gente ver. E eu acho que quanto mais quanto mais dados a gente tiver, mais oportunidade vai acontecer. E assim, cada vez mais a gente deixa mais dados para essa rede analisar. A gente dá mais informação e abre mais oportunidade assim, para todo lado. Acho que uma das funções do digital é essa mesmo. É uma longa história. Eu penso que ainda vai ter gente que vai pensar nessa mensuração. É difícil, às vezes, o cara pensar em algo que não o retorno de vendas ou financeiro, sendo que a gente já está discutindo coisas. Já paramos de falar disso, né? Às vezes o reforço de marca e ser reconhecido. O cara pode ver o Pinguim como uma marca legal, que faz tweets bacanas, e aí, a partir daí, fazer uma compra, já é muito mais do que o cara falar assim, eu gastei tanto para ter esse cara e não tive venda propriamente, entendeu? Às vezes a venda nasce de um reforço de marca e aí parte para o outro passo, que é a venda em si. Não sei, eu acho que protegendo pela analogia, realmente a ponta do iceberg, e a gente pode voltar aqui para discutir mais vezes isso. Eu acho também. Várias outras novidades que vão acontecer, a gente vai ir montando essa
olha, aquilo com isso, agora a gente já entende melhor esse fenômeno, né? Mas é difícil para a gente se distanciar, né, cara? Mas é um momento de muita mudança, assim. Lá na frente a gente ainda vai rir muito disso, né? É o que a gente pode falar, assim. Pô, lembra como é que a gente estava vendo isso e tal? O mundo da comunicação é o primeiro que muda nessa onda de tecnologia que está mudando tudo, né, cara? E depois vem a onda. E os profissionais que estão trabalhando nessa área, eu acho que é legal ficar muito atento ao que está acontecendo. E isso que a gente falou aqui de eleições, de Copa do Mundo, Copa das Confederações, só para dar 3 exemplos que estão aí, já estão em cima, são assim, oportunidades excelentes de ver essas coisas acontecerem. E eu acho que vai ter muita gente fazendo coisas E, rapaz, Caiu. caiu. Por isso, se você estiver assistindo aquilo ali na hora, e diferente de um caso, ou enfim, de estudar isso, a gente não está mais estudando nos livros, a gente está experimentando um negócio ao vivo ali. Legal, né? Eu fiquei brincando, assim, acho que a gente já conversou sobre isso lá atrás, né? Que a metáfora mais legal que tem dessa mudança, que é a do boliche que virou pinball, né? Que antes você planejava, arremessava a bola para dar um único tiro e ver o máximo de pinos que você derrubava ali. Era a comunicação de uma via com super esmero e um tiro. Depois virou, a brincadeira que virou pinball é que a graça é jogar a bola e tentar manter ela circulando o máximo de tempo para você ir pontuando. E eu ainda vejo nessa questão do real time, só que nem sempre você é o cara que está com a bola. Às vezes você é a bola, às vezes você é o pino, porque você pode estar tomando porrada, às vezes você pode estar liderando o movimento. É muito legal isso também. Eu não sei qual que é a posição mais confortável, viu, Valtinho? Se é seu pino, a bola. Tem que estar preparado para os dois, né? O consumidor também está tirando bolas agora. É verdade. É isso. Já são vários pinballs simultâneos rolando ali, né? Você quer que a sua bola mantenha em movimento enquanto tem gente derrubando o seu pino também. Que tem a ver com a transparência. Vai? Desculpa, Valtinho. Não, tem a ver com a transparência, né? Porque a publicidade tenta dourar demais a coisa. Não, mas você tem problemas também que às vezes abrem a oportunidade de conversa com as pessoas, né? Sim. E além da transparência, tem que ter a coragem para transformar isso numa oportunidade, né? O problema numa oportunidade. Que é um caso que a gente já falou aqui, tem uns bons meses, deve ter quase um ano, quando a Azul teve aquele problema no aeroporto de Viracopos, que o aeroporto ficou fechado 40 e tantas horas, e o diretor de marketing da Azul ficou ele interagindo com a horda de passageiros que teve voos cancelados e etc e tal. E na minha cabeça, e eu li isso em sites até de aviação, reforçou a imagem da Azul, do cara que, tudo bem, a gente teve um problema, fora, a gente não pode resolver ele, mas a gente pode tentar resolver o em volta. Mas o cara não fugiu, entendeu? Era um problema e ele foi, encarou e enfrentou a horda, a turba louca de passageiros. Isso é muito legal. Não é uma oportunidade de venda, obviamente, né? Faltou a Cometa entrar e falar, olha, você tá aí? compra passagem ônibus. Poderia. Mas foi um escudo de reputação do cara, né? É legal você falar, porque o que você mais espera de confiança numa aviação é que tenha um comando, né? Assim, no avião você espera que o comandante seja o cara foda. Para eles isso é muito significativo, né? E o comandante, no momento que teve um problema, apareceu ali. Né? De novo, tem a ver com entender a marca. Ele pode ter feito por acaso, mas faz muito sentido isso. É isso aí. Senhores, vou agradecer muito a presença de vocês hoje. A discussão acho que foi bem bacana. Deixamos aí nossa caixa de comentários no aindasemno.me e na postagem desse vídeo no YouTube para quem quiser contribuir, colocar links, reclamar, enfim. E, bom, Valtinho, você pode ser encontrado no Twitter? No Twitter, @Valtin, WALTEEN.
E o Bruno Milagres no @Bruno Milagres, não é isso? É isso aí. Exatamente. Eu estou no @Felipe Cabeça e no aindasemno.me, agradecendo a presença dos nossos espectadores que estavam muito tímidos hoje. Ninguém quis comentar, eu espero que vocês comentem na postagem. Esse é o novo menu, o menu do apresentador que toca o terror nos seus espectadores. Esse é o Ainda Sem Nome. Bruno, valeu, muito obrigado. Valtinho, obrigado. A casa está sempre aberta aí para a gente fazer mais episódios. E logo mais temos também a resenha de Cruzeiro aqui na ESPN e a gente vai ter que acompanhar essa partida. Valeu, senhores, um abraço. Saudações. Uma boa oportunidade de real time aí. Talvez para você escolher um time melhor, né? Não sei, cara, não vou dar opinião. Deixa criativos trabalharem. Beleza, valeu, Obrigado, senhores. valeu, Cabeça, valeu, Bruno, um abraço. Valeu, gente, um abraço.